Em 7 de julho de 2025, próximo à região de Kursk, na fronteira da Rússia com a Ucrânia, ocorreu um evento que reconfigurou o equilíbrio aéreo no conflito. Um caça F-16 ucraniano, variante holandesa AM, conseguiu derrotar um Su-35S Super Flanker, o caça interceptador de última geração da Rússia. Mas o que torna este evento particularmente significativo não é apenas a destruição da aeronave russa, é o que este incidente revela sobre a transformação da capacidade operacional ucraniana. A história por trás deste disparo aéreo ilustra um padrão maior. Como equipamento militar moderno, táticas ocidentais coordenadas e decisão operacional disciplinada conseguem neutralizar plataformas que, no papel, deveriam ser superiores. E como isso está reconfigurando não apenas a guerra na Ucrânia, mas também as expectativas sobre guerras futuras. O Su-35S Super Flanker, que foi derrubado em 7 de julho, representa a geração atual mais avançada de caças russos. Este não é um avião obsoleto, é um avião de superioridade aérea na qual Moscou está investindo seu futuro aéreo. O caça Su-35S foi introduzido em operação pela Força Aérea Russa em 2014. Comparado aos modelos anteriores, ele incorpora avanços significativos, capacidades de radar e sistemas de armas. Tecnicamente, é classificado como um caça de quarta geração, termo utilizado para descrever aeronaves dos anos 1990 e 2000 que receberam modernizações substanciais em suas capacidades de detecção e engajamento. As especificações técnicas do Su-35S são impressionantes. Velocidade máxima de Mach 2.25, alcance de aproximadamente 3.600 km e capacidade de carga de armas de até 8 toneladas. Seu sistema de radar N-135 tem um alcance de detecção estimado em 400 km para alvos grandes. Ele carrega um arsenal diversificado que inclui mísseis ARAR de longo alcance, R-37M, mísseis de médio alcance e armamento de curto alcance, incluindo canhão de 30 mm. Para contextualizar, o Su-35S foi projetado como resposta russa aos caças ocidentais de última geração. Ele representa o pico das capacidades aéreas russas em produção regular. Portanto, quando uma aeronave desta categoria é derrubada em combate aéreo direto, isso tem significado estratégico. Até 7 de julho de 2025, conforme registros militares, apenas 8 Su-35S tinham sido perdidos durante todo o conflito. A maioria destes foi destruída por sistemas de defesa antiaérea, não por combate aéreo. Um Su-35S sendo derrubado em engajamento direto com o F-16 era inédito até esta data. Antes de compreender como o Su-35S foi derrubado, é essencial entender o contexto de como o F-16 chegou até a Ucrânia e qual transformação ele representou para a capacidade operacional ucraniana. Quando a invasão em larga escala começou em 24 de fevereiro de 2022, a Força Aérea Ucraniana operava com uma frota que refletia 3 décadas de desinvestimento. Conforme dados de registros militares de código aberto, a Ucrânia tinha aproximadamente 98 a 128 aeronaves no início da invasão. Deste total, apenas cerca de 56 eram operacionais. O que isso significa? Significa que a maioria das aeronaves herdadas da era soviética estava quebrada, armazenada, ou aguardando manutenção que não conseguia ser realizada por falta de financiamento crônico. A composição desta frota era aproximadamente 43 caças MiG-29 Fulcrum projetados na década de 1970, cerca de 26 caças Su-27 Flanker, também aeronaves da era soviética, 12 bombardeiros Su-24 Fencer e 17 caças de ataque Su-25 Frogfoot. Isso não é uma crítica à bravura dos pilotos ucranianos. Significa simplesmente que estavam operando com deficiências tecnológicas significativas. Um piloto ucraniano que voava Su-27 chegou a descrever a experiência como estar cego em combate, porque os caças russos conseguiam ver 2 a 3 vezes mais distante com seus radares. O pedido por caças F-16 começou desde os primeiros meses de 2022. Por meses nada aconteceu. O impasse não era técnico, era político. O F-16 é uma aeronave norte-americana, e sua transferência para um terceiro país requer aprovação explícita do governo dos Estados Unidos. O ponto de virada ocorreu em 11 de julho de 2023, durante uma cúpula da OTAN em Vilnius, Lituânia. Nesta data, 11 países, liderados por Dinamarca e Holanda, assinaram um acordo de cooperação para providenciar F-16 para a Ucrânia. A aprovação dos Estados Unidos veio em agosto de 2023. O que seguiu foi um programa de transferência coordenado que envolveu 4 países principais como contribuidores. A Holanda comprometeu-se a fornecer 24 F-16, divididos em 3 lotes. O primeiro lote chegou em outubro de 2024, o segundo em fevereiro de 2025, e os 6 F-16 finais saíram da base aérea vertical em 26 de maio de 2025. A Holanda se tornou o primeiro país a cumprir completamente seu compromisso.
a Dinamarca comprometeu 19 F-16. O primeiro caça dinamarquês começou a chegar no verão de 2024, e por fevereiro de 2025, eles já tinham entregue 12 unidades. A Bélgica anunciou a contribuição única mais significativa, 30 F-16Is. Este é o maior compromisso individual de qualquer país. A Bélgica incluiu isso como parte de um pacote militar de 977 milhões de euros anunciado em maio de 2024. Os primeiros caças belgas eram esperados em 2024, com entrega completa programada para 2028. A Noruega comprometeu-se com aproximadamente 12 F-16 operacionais, com transferência programada para a conclusão até o final de 2025. No total, conforme dados de outubro de 2025, a Ucrânia recebeu ou tem garantido o recebimento de aproximadamente 85 F-16Is. Isto é significativamente mais do que o número original de 55 a 65 aeronaves discutido em 2023, mas o número ainda estava longe do ideal. Em maio de 2024, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia precisaria de 120 a 130 F-16 para alcançar paridade com as forças aéreas russas. Conforme de outubro de 2025, menos de 60 F-16 estavam operacionais na Ucrânia, menos da metade do necessário para operações ofensivas em larga escala. Os F-16 fornecidos à Ucrânia não são modelos de última geração. Especificamente, são variantes F-16AM e F-16BM. Conforme classificação técnica, são aeronaves da série Block, que correspondem aproximadamente aos padrões Block 50-52 da Força Aérea dos Estados Unidos, dos anos 2000. O que isso significa em termos práticos? Significa que são aeronaves capazes, mas não são as mais modernas disponíveis. Eles passaram por uma atualização de meia-vida, Mid-Life Update, que os aproximou dos padrões contemporâneos de capacidade, mas não os transformou em sistemas completamente novos. O sistema de radar do F-16, designado APG-66V2, tem alcance de detecção estimado em 145 km, contra alvos de tamanho médio. Isto representa uma melhoria dramática em relação aos radares do Su-27 que os pilotos ucranianos operavam antes, mas ainda é inferior em alcance aos radares do Su-35S. A compensação, contudo, não está apenas no radar, está em todo o ecossistema de armas e suporte que acompanha o F-16. O armamento primário oferecido é o míssil AIM-120C8AM-RAM. Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Este é um míssil ARAR de médio alcance, com guia ativa por radar, que pode ser disparado além do alcance visual. A variante C8 é a versão mais avançada fornecida, com barbatanas cortadas para melhor aerodinâmica e guiagem aprimorada. Este míssil é fundamental porque indiretamente confronta o R-37M de longo alcance russo, que tem permitido aos caças russos atacar de distâncias seguras. Para combate de curto alcance, os F-16 operam com mísseis Sidewinder. Este sistema permite que pilotos tranquem objetivos simplesmente olhando para eles, mesmo que não estejam em frente à aeronave. Esta capacidade é particularmente valiosa contra mísseis de cruzeiro russos de movimento lento, subsônico e drones. Além de combate aéreo, os F-16s carregam o míssil AGM-88 HARM, High Speed Anti-Radiation Missile, para neutralizar sistemas de defesa antiaérea. O acoplamento entre o F-16 e o HARM é significativamente mais eficaz do que adaptações improvisadas realizadas anteriormente em MiG-29 ucranianos. Para operações de ataque ao solo, os F-16 podem carregar a bomba de pequeno diâmetro GBU-39. Uma única aeronave pode transportar 8 destes artefatos de 250 libras, atingindo múltiplos alvos em uma passagem única de alcance seguro. Também existe capacidade de transportar bombas JDAM, artefatos guiados por GPS com asas que podem atingir alvos a mais de 72 km de distância. Para a defesa ativa, os F-16Is dinamarqueses foram equipados com torres Therma PAD-S Plus no pylon central. Estas não são simples pontos de armas, são sistemas embutidos de autodefesa, equipados com sensores de aviso de aproximação de mísseis e dispensadores automáticos de chaff e flares. Quando um míssil se aproxima, o sistema detecta e automaticamente dispensa contramedidas. Esta é a transformação fundamental. Os pilotos ucranianos transitaram de operar caças soviéticos desatualizados, com capacidades limitadas de detecção, para operar um dos sistemas de combate mais capazes do mundo. Na manhã de 7 de julho de 2025, por volta das 10 horário local, um F-16 ucraniano variante AM, fornecido pela Holanda, decolou de uma base operacional ucraniana. A missão era patrulhar a região fronteiriça. Naquele mesmo momento, um Su-35S Superflanker russo estava operando na região de Kursk, próximo à fronteira. O piloto russo presumivelmente acreditava estar em voo de patrulha de rotina. O que o piloto russo não sabia era que estava sendo observado, não pelo F-16, cujo radar
radar estava desligado, mas por algo igualmente importante, uma aeronave sueca de aviso antecipado, Saab 340. A Saab 340 parece uma aeronave comercial comum. É baseada em um avião regional de passageiros que foi convertido para missões de detecção aérea. Ela não carrega armas, não realiza manobras de combate. Sua função é simples: detectar alvos, mas aquilo que ela consegue fazer em detecção é extraordinário. O radar RI da Saab 340 consegue detectar e rastrear alvos até 280 km de distância. Isto a torna um multiplicador de força estratégico. Quando o Su-35S russo estava entre 193 e 290 km de distância, o radar sueco o detectou. Imediatamente, o operador da Saab 340 começou a transmitir vetores de direção para o F-16 ucraniano, essencialmente guiando o caça para a posição de engajamento. O F-16 ucraniano seguiu estes vetores com seu próprio radar completamente desligado. Por quê? Porque ligar o radar APG-66 do F-16 alertaria imediatamente o sistema de aviso de radar do Su-35S. Uma vez alertado, o piloto russo teria tempo de manobra evasiva ou até ataque preventivo. Mantendo-se silencioso, o F-16 voou para a posição de emboscada perfeita. O piloto russo não tinha nenhuma indicação de que estava sendo caçado. A 50 km de distância, o F-16 estabeleceu contato radar ativo. Agora precisava disparar antes que o Su-35S detectasse. A 50 km é a distância máxima de engajamento para o AIM-120C8. O piloto ucraniano disparou. O míssil saiu da aeronave e começou sua trajetória. O tempo total de voo do míssil foi aproximadamente 36 segundos a Mach 4, aproximadamente 4.800 km por hora. O Su-35S foi atingido. O piloto russo conseguiu ejetar-se com segurança próximo ao município de Kordonovo, Rússia, a aproximadamente 16 km da fronteira ucraniana. Uma equipe de busca e resgate russa o recuperou. Este não foi um incidente de sorte. Foi um exemplo textual de como o combate aéreo moderno funciona. Equipamento NATO avançado, suporte coordenado de aviso antecipado e táticas disciplinadas convergem para um resultado específico. Este único incidente de 7 de julho possui implicações que extrapolam o abate de uma aeronave. Primeiro, é uma demonstração de que quando pilotos ucranianos possuem suporte de detecção adequado, eles conseguem competir efetivamente contra plataformas russas que, isoladamente, seriam superiores tecnicamente. O Su-35S isolado não conseguiu se defender, porque não sabia que estava sendo engajado até ser tarde demais. Segundo, a Rússia inicialmente tentou dissimular o incidente. Afirmou que um míssil Patriot era responsável pela perda, não um F-16. Esta negação inicial sugere o quão sensível esta perda foi para o comando russo. A capacidade de um F-16 derruba um Su-35 em combate direto contradiz narrativas que o Kremlin tem mantido. Terceiro, cria um fator psicológico. Pilotos russos agora operam com incerteza calculada. Em qualquer momento, um F-16 equipado com suporte de detecção pode estar presente. Um míssil AIM pode estar em voo, mesmo sem vitórias confirmadas em todos os engajamentos. O F-16 consegue algo que os analistas militares chamam de Mission Kill, disrupção operacional apenas pela existência e capacidade. Quarto, demonstra a eficácia de integração de sistemas ocidentais. O F-16 sozinho não teria conseguido este resultado sem a Saab 340. A Saab 340 sozinha não tem capacidade de engajamento, mas juntos com táticas adequadas, eles criaram uma emboscada efetiva. O incidente de 7 de julho de 2025 não ocorreu isoladamente. Ele faz parte de um padrão maior de transformação operacional da Força Aérea Ucraniana, desde a chegada dos F-16 em agosto de 2024. Conforme registros operacionais, por outubro de 2025, os F-16 ucranianos estavam conduzindo aproximadamente 80% de todas as missões de combate da Força Aérea Ucraniana. Este percentual é extraordinário considerando que eles representam apenas uma fração das aeronaves disponíveis. O que isto indica? Que os F-16 não estão suplementando a frota histórica ucraniana de MiG-29 e Su-27, estão a substituindo-a como plataforma primária de operação. A taxa de sucesso operacional também mudou dramaticamente. Conforme declarações do Comando Aéreo Ucraniano, os F-16 conseguem atingir uma taxa de sucesso de aproximadamente 80% contra mísseis de cruzeiro russos e drones de ataque. Para contextualizar, durante 28 e 29 de junho de 2025, a Rússia lançou uma das maiores ofensivas aéreas do conflito. Aproximadamente 537 drones e mísseis foram disparados. Defesas aéreas ucranianas, predominantemente utilizando F-16, neutralizaram 475 ameaças. Isto é uma taxa de intercepção de 88%. Isto não acontece acidentalmente. Acontece porque os F-16 mudaram a composição e eficácia das defesas aéreas ucranianas. Eles conseguem reposicionar-se rapidamente.
conseguem executar múltiplos engajamentos, conseguem operar de bases improvisadas, conseguem ser reabastecidos e rearmar-se em tempos reduzidos. Conforme relatórios do Comando Aéreo Ucraniano, em julho de 2025, a Ucrânia desenvolveu complexos de manutenção móvel financiados pela fundação de caridade Comeback Alive. Estes não são instalações de manutenção convencionais. São hubs técnicos móveis que conseguem servir aeronaves e armamentos em qualquer localização, incluindo campos de pouso temporários. A inovação operacional é significativa. Um F-16 pode ser armado com apenas 3 especialistas, comparado aos 10 a 12 normalmente necessários. O tempo de armamento de armas foi reduzido em 50%. Isto significa que F-16 conseguem operar de localizações dispersas, tornando-se alvos extremamente difíceis para sistemas de defesa antiaérea russos, que dependem de detecção de infraestrutura fixa. O sucesso operacional não veio sem custos. Conforme registros até junho de 2025, a Ucrânia perdeu 4 F-16 durante operações. A primeira perda ocorreu em 26 de agosto de 2024, durante um ataque com mísseis russos. O piloto Alexei Mess foi morto. Em 12 de abril de 2025, um segundo F-16 foi perdido, presumivelmente atingido por um míssil S-400 ou R-37 russo. O piloto Pavlo Ivanov foi morto. Um dos efeitos mais imediatos da presença dos F-16 foi a alteração de táticas operacionais russas. Conforme relatos de inteligência, pilotos russos agora demonstram relutância em voar próximo demais à zona fronteiriça, onde os F-16s podem operar. Em alguns setores da linha de contato, ataques com bombas planadas, glide bombs, diminuíram aproximadamente 70% comparado ao verão de 2024. Por quê? Porque embora bombas planadas sejam difíceis de interceptar, os F-16 conseguem ameaçar os bombardeiros Su-34 e Su-35 que as lançam. Pilotos russos agora precisam liberar bombas planadas de distâncias muito maiores da linha de contato. Maior distância significa menor precisão. Menor precisão significa menos impacto. Os F-16s não precisam necessariamente disparar para alterar operações russas. Apenas sua presença e capacidade de ameaça forçam mudanças táticas que salvam vidas ucranianas. Apesar dos sucessos operacionais, o programa F-16 ucraniano enfrenta limitações técnicas e logísticas significativas. Primeiro, o número total de aeronaves é ainda insuficiente. Conforme declarou o presidente Zelensky em maio de 2024, a Ucrânia necessita 120 a 130 F-16 para atingir paridade com a Força Aérea Russa. A partir de outubro de 2025, menos de 60 F-16 estão operacionais. Isto limita severamente a capacidade de conduzir operações ofensivas em larga escala. Segundo, há déficit de pilotos treinados. Conforme relatório militar, cada piloto requer aproximadamente 6 a 9 meses de treinamento intensivo para ser considerado operacional em F-16. Em agosto de 2024, o presidente Zelensky admitiu explicitamente que a Ucrânia não possuía pilotos suficientes para voar todas as aeronaves disponíveis. Por outubro de 2024, 12 pilotos haviam completado o programa de treinamento completo, mais estão no pipeline, mas a capacidade total de aumento é limitada pelas velocidades de treinamento. Embora a missão primária dos F-16 ucranianos tenha sido sempre interceptar mísseis de cruzeiro russos e drones de ataque, o papel dessas aeronaves se expandiu ao longo de 2025. Em março de 2025, conforme relatório do Comando Aéreo, F-16 começaram a conduzir operações de ataque ao solo, utilizando bombas de precisão guiadas. Isto expandiu seu papel de defesa pura para operações completamente ofensivas. Talvez o aspecto mais significativo do programa F-16 ucraniano seja o que ele representa institucionalmente para a futura integração da Ucrânia com estruturas ocidentais. Operar F-16 requer a adoção de padrões NATO em múltiplos domínios: logística, manutenção, planejamento de missões, comando e controle. Tudo precisa converge para a compatibilidade com sistemas ocidentais. Esta integração prática está acelerando a adaptação militar ucraniana aos padrões ocidentais, muito mais rapidamente do que qualquer programa de parceria nominal conseguiria. A necessidade de manter e reparar estas aeronaves avançadas na Ucrânia está fomentando relacionamentos mais profundos com indústrias de defesa ocidentais. Isto potencialmente levará a instalações de manutenção locais e a uma modernização completa da base industrial de defesa ucraniana. Conforme declarações de analistas militares estratégicos, isto é irreversível.
uma vez que a Ucrânia opera F-16 com procedimentos NATO, treina pilotos conforme padrões NATO e mantém logística conforme protocolos NATO, o retorno a sistemas soviéticos é institucionalmente impossível. Isto tem implicações para a segurança futura da Ucrânia. Uma Ucrânia que opera sistemas ocidentais, treinada conforme padrões ocidentais e integrada logisticamente com estruturas ocidentais, está funcionalmente mais próxima de integração NATO do que de independência militar isolada. O incidente de 7 de julho de 2025, quando analisado dentro do contexto maior das operações aéreas ucranianas desde agosto de 2024, revela uma transformação paradigmática. A Força Aérea Ucraniana transitou de uma frota de defesa baseada em aeronaves soviéticas envelhecidas e deficientes a um sistema de combate aéreo moderno, integrado com tecnologia de detecção avançada e operado conforme padrões ocidentais. Isto não significa que a Ucrânia conquistou superioridade aérea absoluta. A Rússia continuou operando com um número maior de aeronaves, mas a Ucrânia conseguiu criar superioridade aérea localizada. Janelas temporárias de controle de ar que podem ser exploradas para defender ativos críticos ou possibilitar operações específicas. A guerra aérea na Ucrânia também ofereceu lições críticas sobre a natureza do combate aéreo moderno. Talvez seja impossível conquistar superioridade aérea abrangente quando ambos os lados possuem sistemas de defesa antiaérea móveis, resilientes e em camadas. A verdadeira medida de sucesso não é dominar o céu inteiro, é contestar o céu efetivamente. Os F-16Is ucranianos estão mudando as próprias regras da guerra aérea moderna. Como isto se desenrola nos próximos meses determinará não apenas o curso da guerra na Ucrânia, mas também as expectativas sobre conflitos aéreos do futuro. Em 7 de julho de 2025, quando um F-16 ucraniano derrubou um Su-35S russo, aconteceu algo além do abate de uma aeronave. Foi uma demonstração concreta de como equipamento moderno, táticas ocidentais e decisão disciplinada conseguem alterar dinâmicas de conflito que pareciam imutáveis. Este incidente será lembrado na história militar não apenas como o primeiro Su-35S derrubado por combate aéreo direto com F-16, mas como ponto de inflexão onde a Força Aérea Ucraniana transformou-se de uma entidade defensiva com capacidades limitadas para um ator aéreo estrategicamente significativo. Agora você compreende, em detalhes, o que significou o abate de um Su-35S por um F-16 ucraniano, por que este incidente importa estrategicamente, e como ele se conecta com a transformação maior da capacidade operacional ucraniana. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossas próximas análises sobre operações militares, estratégia de guerra, geopolítica e os conflitos que estão moldando o futuro do Brasil e do mundo. Até o próximo vídeo.